Daniel, da gente falando sobre um caso que nos desafiou muito, que foi aquele caso que nós postamos da escoliose, daquele paciente que nós compartilhamos, uma escoliose gravíssima de 55 graus, num adolescente de 16 anos. Depois que nós postamos aquilo e a gente começou a falar sobre isso, você não imagina a demanda que eu tenho tido no meu consultório de outras mães que viram aquele caso daquele menino e ficaram muito assustadas com o que aconteceu. E a coisa que eu mais escuto hoje, Daniel, nos consultórios, quando eu vejo assim os pais chegando até mim falando: meu Deus, o que eu perdi nesse intervalo de tempo que eu não via mais meu filho sem camisa e quando eu fui ver, já não tinha mais jeito. Depois disso, você sabe que nós atendemos outros 2 casos, além desse, né, que eu trouxe para você, e graças a Deus eram casos que não precisavam de cirurgia, né, então tá comigo no conservador. Mas eu queria te perguntar, Daniel, o que está acontecendo com a postura dos nossos adolescentes e o que a gente pode fazer para ajudar? Bom, excelente forma da gente começar essa conversa, né? A deformidade que a gente tanto observa, né, nos principalmente adolescentes, é geralmente uma patologia, uma doença progressiva e é uma doença da idade, né, e do desenvolvimento de uma fase que o adolescente se retrai muito. Principalmente as meninas, que é uma fase que elas começam a maturação sexual, a menina tem vergonha, ela se esconde, você recebe isso todo dia. Às vezes a mãe acha que a menina tá ficando torta, tá? Eles chegam e falam assim: doutor, minha filha tá corcunda. Porque ela se esconde pelo crescimento de mama, psicológico, a aceitação. E tem sido muito difícil, principalmente com a pandemia, que a gente deixou de circular menos, de ir menos a clubes, praias, deixou de acontecer essa exposição do corpo. Os pais observarem os filhos sem a camiseta, para poder começar a perceber esses pequenos detalhes, né? De assimetria de um ombro mais alto que o outro, uma cintura diferente, né? Verdade. E é isso que a gente quer trazer, não mistificar, seria justamente o contrário, né? Desmistificar a deformidade, que na grande maioria das vezes o seu trabalho resolve muito bem, né? E essa era a minha principal pergunta, Daniel. A minha próxima pergunta primeira pergunta que eu quero te fazer. Por que nessa nossa experiência juntos, a gente tem tido mais homem do que mulher? É a primeira pergunta. Segundo, qual é o fiel da balança para eu poder pensar se esse paciente precisa de operar ou não? Dá uma dica para a família, assim, para os pais, né? Para a gente poder pensar. Porque mais homem e como quando a gente pensa em deformidades, a mais comum é a escoliose, que é o desvio quando a gente está olhando o paciente de frente. Ele fica torto para o lado. Estatisticamente, é uma doença bem mais comum em meninas. Tem sido bastante interessante a gente estar com esse grande número de casos de meninos. Mas se a gente recorrer à literatura, são 6 meninas para 1 menino. Meu Deus! Então, na maioria das vezes, são meninas. A gente está tendo um pouquinho esse viés, não sei, essa coincidência de estar aparecendo mais meninos. E tem uma outra deformidade que não chega tanto, porque é mais rara, que é o famoso corcunda, que a gente fala que é um aumento da cifose, principalmente a cifose dorsal, que aí sim, uma curva mais comum em meninos. Tá? E aí, Daniel, qual que é o fiel da balança para eu pensar em operar esse paciente ou não? Por exemplo, eu sou mãe, pego lá meu adolescente, que é todo, né, como você disse, retraído e desengonçado, né, tá empenujando, né, vamos dizer assim. Qual o olhar atento que eu tenho que ter? Qual é o sinal ou sintoma que eu tenho que perceber para falar, nossa, preciso levar? Tá. O grande fator que mobiliza e que diferencia esses pacientes é o equilíbrio entre a cabeça e a bacia, entre a cabeça e o tronco. Legal. E a magnitude da curva. O que eu quero te contar? Às vezes, uma curva de 40 graus que não tem o contrabalanço, ou seja, a curva ao contrário, desvia a cabeça desse paciente, ela descentraliza a cabeça da bacia, ela desvia o tronco. Então, um paciente que vai andar torto, que tem um gasto energético para executar as funções muito maiores, esse paciente requer mais cuidado, às vezes, do que um paciente que tem uma dupla curva, às vezes até maior, mas compensa o centro de gravidade. Esse paciente que a gente fala de equilibrado, onde a cabeça está centrada na bacia, ele funciona melhor
do que o paciente que está lateralizado, Entendi. que é uma das que grandes legal. coisas que a gente observa. Entendi. Então, o desgaste energético vai ser maior para ele e o desalinhamento, ou seja, ele vai buscar compensação o tempo todo. Ele sempre busca a compensação através de inclinação da bacia, dos membros inferiores, ele faz uma flexão do lado mais alto do joelho. Então, esse é um paciente que, do ponto de vista funcional, ele é pior do que um paciente equilibrado. Uau, que louco. E na sua conduta clínica, Daniel, para você bater o martelo, tem alguns indicadores específicos para você falar, não, esse paciente tem que operar? Então, por exemplo, você tem algumas... Quais são esse é um protocolo que é usado no mundo inteiro, tá? A gente observa muito a velocidade do desenvolvimento ósseo. Por exemplo, uma adolescente ou um adolescente com 11 anos, o ponto de corte em geral que a gente usa são 45 graus. Curvas maiores que 45 graus tendem a ser cirúrgicas. Menores que 45 podem ser tratados conservadoramente. Mas é diferente eu pegar uma menina de 12, 11 anos que ainda está em crescimento, que é uma curva que vai aumentar com 42, 43 graus. Para que eu vou esperar ela chegar a 60? Não precisa, né? Não precisa. De um paciente que já tem 22 anos, com uma curva de 40 graus e que não gera dor, que está equilibrado, esse a gente vai tratar conservador, apesar da curva de alto grau. Então, esses dois fatores principais que você considera. Idade, magnitude da curva. Em geral, curvas maiores que 45 graus são curvas de correção cirúrgica.